Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu queria falar aqui sobre o debate do Antônio Miranda e do Paulo Cogos. Como eu tinha dito no outro vídeo que eu falei que o debate do Paulo Cogos era o debate, na verdade, o vídeo era falando sobre Antônio Miranda e Padre Fábio, mas aí eu disse que o debate do Antônio Miranda e do Cogos tinha sido realmente muito ruim, e de fato foi, pelo simples fato de que o próprio Paulo Cogos contribui para que seja ruim com aquela mentalidade dele, aquela cabeça e aquela forma de querer fazer as coisas. Na verdade, o Paulo Cogos ele se auto-intitula libertário, e aí ele se utiliza de todas as retóricas e tal. Na verdade, o Paulo Cogos é aquele cara que realmente mostra para nós, ou demonstra para nós, a hipocrisia dos ricos ou dos mais ricos. Ele é um filhinho de papai, mimadinho, e como ele mesmo fica dizendo, aquele gordinho comedor de pizza. E eu não tenho nada contra os gordinhos, diga-se de passagem, né? Porque o que mais tem na minha família são pessoas gordinhas, e não tem nada a ver. Eu estou dizendo que ele mesmo se intitula aquele gordinho miserável comedor de pizza, né? Então, basicamente ele fica nessa, aquele filhinho de papai que é contra o Estado, é a favor do Estado mínimo, e acredita que como um libertário, ou sei lá, que se ele é um anarcocapitalista, que eu via muito isso, aqueles debates do antigo Daniel Fraga, porque eu nunca mais... Daniel Fraga, não sei o que foi feito do Daniel Fraga, ele tinha muitos problemas com muitas... esse posicionamento que ele adotou de afronta, totalmente contra o Estado, mas na hora que precisa do Estado, ele sabe o número do 190, do 196, 192, né? Que é a mesma coisa que acontece com o Cogos. O Cogos, ele, assim, ele vive agredindo todo mundo. Todo debate ele não deixa de alfinetar. O debate era religioso, mas o tempo todo ele culpava, é, é, sei lá, algumas pessoas da esquerda por coisas que aconteceram há 300, 400, 500, 1000 anos atrás. Olha só. Aí ele fazia um jeito de levar pessoas da agora, ou seja, um anacronismo desenfreado, e ele não era coibido quando fazia essas inserções nem pelo Antônio Miranda e nem pelos participantes que deixavam o Paulo Cogos ficar com a... Mas tudo bem, beleza, tá tudo bem. Vamos dizer assim, a liberdade plena ali no debate. Mas um debate ruim, com Paulo Cogos mentindo o tempo todo, inventando história, criando anacronismos, né? Então, como eu disse, ele é o cara que é totalmente contra o Estado, mas ele é contra o Estado para mim, para você, porque para o seu filho, para você que mora na periferia e que não tem plano de saúde e nem tem carro para te levar de madrugada às pressas, ele tem carros de luxo, mora em mansões e coisa parecida. Então, mas se você mexer com ele, ele sabe ligar no 190, chamar a polícia e uma carga de advogados e te colocar nos tribunais. Ou seja, o Estado mínimo é só para mim, para você e para outro. Para ele, o Estado é máximo. Assim como os deputados, principalmente esses deputados e senadores que se dizem de direita, mas são de extrema direita. Eles são totalmente contra o Estado, né? Para mim, para você. Então eles querem que o Estado interfira o mínimo possível. Mas eu vi aqui agora há pouco que vi uma reportagem que um dos filhos desse ex-presidente aí, acho que um senador aí, denunciou na polícia uma moça que o acusou de infidelidade, uma coisa assim. A moça teve que, sei lá, se retratou aí, beleza, para evitar um mal maior. Então, assim, o cara não consegue conviver com essas coisas, mas eles são muito hábeis para isso, né? Se utilizam dos cargos e desse infame foro
Eu odeio isso, cara. Eu odeio duas coisas que eu não gosto de jeito nenhum dessa questão do foro para esses políticos, para eles fazerem e cometerem crimes sem serem presos ou processados, e também essa coisa de excelência, chamar essa gente de excelência, excelência pressupõe que alguém é muito melhor do que o outro, e essas pessoas aí não são melhores do que nós em nada, né? Odeiam o Estado, que o Estado seja, né, benéfico às pessoas, né? O welfare state, né? O Estado de bem-estar social, eles não odeiam isso, mas eles querem que o Estado dê tudo para eles. Carro para eles se protegerem, seguranças para eles se protegerem, o salário para eles se protegerem, e fora outras rendas que o Estado dá para essas pessoas. Apartamento para eles morarem, né? Tudo isso com dinheiro do Estado, que é arrecadado dos impostos do povo. Então eles gostam muito disso, mas são covardes. É a mesma categoria do Paulo Cogos, ele defende esse tipo de coisa. Ou seja, as benesses, tudo de bom para ele, para o povo dele, para a categoria dele, e o povo que se lasque, né? Como dizia o Chico Anísio, o povo, ó. Então, basicamente é isso que o Paulo Cogos defende, né? Então, apesar do debate ser religioso, que ele deveria defender muito mais esse ponto religioso, eu acho que eu acho, para mim, que o debate deveria seria muito mais proveitoso se tivesse sido o Conde. O Condeta é perigoso. O Condeta se eu não me engano, o Conde, ele é advogado formado. Então não sei se atua ou se atuou, porque eu acho que a família dele trabalha no ramo de material de construções, alguma coisa assim, lá no Pará. Eu tenho parentes no Pará, eu já morei no Pará, e provavelmente devo ter morado já no mesmo bairro que o Conde, porque eu já morei lá no bairro chique, bairro poderoso lá, quando eu era criança, né? Eu tenho parentes lá, então eu já morei lá. Então provavelmente, provavelmente. Então, eu acredito que o debate seria muito mais proveitoso se tivesse sido o Conde, porque o Paulo Cogos é um cara ressentido com os mais pobres, ele odeia os mais pobres, assim como quase que a totalidade das pessoas que têm dinheiro. Só que eles não podem extinguir os pobres, porque eles precisam dos pobres para enricar cada vez mais. Essa é uma realidade. O pobre também precisa do rico. Só que o rico, ele não faz aquilo que... E ainda mais quando essas pessoas saem em defesa de religião. Eles não fazem o mínimo do que Jesus diria. Eu estou falando no caso dos pobres cristãos, porque essas pessoas são cristãs, ou pelo menos se dizem cristãs, defensoras do bem, da moral, dos bons costumes, e eles utilizam muito mal certas coisas, como a liberdade, ou como esse cidadão aqui, John Stuart Mill, que eles exaltam o tempo todo, né? John Stuart Mill, por exemplo, era defensor do utilitarismo, né? E utilitarismo, em poucas palavras, seria algo que defende, por exemplo, que nós tenhamos melhores condições e proteção e várias outras coisas, né, que a gente não vai falar, não teria que, né? Então, mas John Stuart Mill era um defensor das liberdades, não só, e outra coisa, ele era defensor da liberdade, né, seria um libertário da economia e também do socialismo liberal. É o que vamos dizer assim, o currículo do John Stuart Mill diz. E essas pessoas utilizam muito mal isso. Inclusive, John Stuart Mill não tem culpa se as pessoas utilizam muito mal isso, né? Por exemplo, tem uma fala no debate lá
que não tem nada a ver com o período em que Karl Marx está, mas o tal do Cogos fala assim, pega um livro e bota na mão de uma criança aí de 13, 14, 15 anos que você vai fazer um estrago, um livro de Karl Marx. Ou seja, o livro de Karl Marx não faria nenhum estrago na vida de qualquer criança, nem como não faria de qualquer adulto. A maioria das pessoas que falam isso, ele defende o tal do Cogos, fala mal de Karl Marx nesse sentido. Por quê? Porque ele tem que defender o direito de exploração que ele e o grupo ao qual ele pertence acham que é deles mesmo, ou seja, o direito de explorar os mais pobres, botar a pessoa para trabalhar 18 horas, igual aquele cara que falou que adora quando a pessoa trabalha até 1 hora da manhã, né, sem reclamar. Né, porque ele diz que se colocar um esquerdista, ele vai reclamar que está trabalhando até 1 hora da manhã, ou seja, o direito de explorar as pessoas e as pessoas acharem isso bonito. Então, ele vai dizer que Karl Marx vai ensinar para as pessoas coisas. Só que Karl Marx não era teórico de religião, era teórico de economia. Teórico de economia, ele estava focado nessas questões. Então, se um menino de 13, 14 anos pegar um livro desse, vai ler e vai descobrir que fala, olha, eu teria que trabalhar tantas horas, eu trabalho tantas horas, e o patrão fica com 90% de tudo que eu trabalho e me paga só 10%, me explora bastante. Se eu não sair do mesmo horário, ele vai continuar me explorando sem querer me pagar. É isso. Você já viu algum patrão chegar e te dar um aumento porque te acha bonito? Ele vai falar, não, você está trabalhando demais, esse mês, por exemplo, o seu salário, só um exemplo, seu salário é 2.000, mas esse mês você vai ganhar 2.500, porque a empresa produziu mais e ganhamos muito mais, vocês trabalhando, foi bom. Eu desconheço isso de parte de qualquer capitalista, ou até mesmo de pessoas que trabalham mesmo e não são o capitalista que pensam que são, né? Porque o capitalista é aquele que é o dono do capital, ou seja, o dono do dinheiro. E isso, esses caras não querem que o trabalhador mais simples saia. E aí eles utilizam pessoas como Paulo Cogos, que quer defender o seu direito de explorar os mais pobres até a morte, né, como era antes da Revolução, em que as pessoas trabalhavam 18 horas por dia, as mulheres, crianças trabalhavam até 18 horas por dia. O dia tem 24 horas. Se você trabalhar 18 horas por dia numa fábrica e que dormir, as pessoas dormiam no trabalho para já amanhecer lá. As pessoas eram escravas com salário. Dormiam nas fábricas. Isso acontece ainda em vários outros lugares, não é uma coisa que tenha nada a ver com China. Você fica vendo pessoas dizendo, olha, as pessoas estão escravizadas lá. Não, estão escravizadas lá, estão escravizadas aqui, estão escravizadas nos Estados Unidos, estão escravizadas em várias partes do mundo. Várias partes do mundo não é uma coisa específica de lugar, ou de algum modelo, ou de algum regime. Né? Então as pessoas que são ricas aqui são as pessoas ricas também lá as pessoas que são ricas aqui são ricas lá na China, são ricas lá, sei lá, Coreia do Sul, e por aí vai. São ricas lá na Venezuela, lá, e eles contribuem, assim como no Brasil, na época da ditadura, as pessoas contribuíam, os mais ricos contribuíram para vamos dizer assim, para a perpetuação da ditadura. Né? Essas pessoas ricas contribuíam para isso através de vários favores que recebiam, né? Então contribuíam. E assim a vida segue. Então o pensamento do Paulo Cogos é que ele pode usufruir e explorar as pessoas à vontade. Ele não quer que o governo interfira, que ninguém interfira, mas ele quer que o governo interfira quando alguém diz alguma coisa para ele. Por exemplo, se a pessoa questioná-lo no meio da rua, ele corre, fica gritando, pede telefone e liga para a polícia e começa a se utilizar dos artifícios que os mais ricos conseguem fazer. Né? Eu lembro aqui de um vídeo que eu assisti aqui de um soldado
acho que é Soldado Correia, que ele falou que chegou lá e prendeu, tinha um cara preso lá, um garoto lá, negro, com 10 papelotes, e depois chegou uma outra pessoa com 1 quilo de entorpecente, e essa pessoa saiu pela porta da frente como usuário, e o cara com os 10 papelotes foi preso como traficante. Então, é disso que o Paulo Cogos gosta, é só esse tipo de coisa que ele defende. Ou seja, que o Estado possa protegê-lo, ele e a sua turma, mas que o Estado não me proteja, ou não proteja você, ou não proteja seu vizinho, ou quem quer que você conheça que mora na periferia, ou que seja mais pobre, que sejam pessoas realmente de baixa renda. Ele não quer proteção para essas pessoas. Né? Para essas pessoas ele quer o quê? A servidão, uma servidão eterna. Ele quer que nós sejamos servos deles a vida inteira, que nós não possamos nos rebelar, que não possamos exigir que tenhamos direitos, assim, ele não quer esse tipo de coisa. Nem ele, nem o grupo que ele defende, ou que essas que são colocados nas câmaras, nos senados da vida, para defendê-los. As pessoas não estão lá. Quando você vai ver os deputados que você acha que elegeu, eles foram patrocinados por grandes corporações, né, até por crimes organizados, para defender o ponto de vista desses caras. Aí você elege, vai lá da igreja evangélica, elegeu vários deputados para defender o direito da igreja evangélica a não pagar impostos, a lavar dinheiro do tráfico, como tem acontecido no Rio de Janeiro, principalmente Janeiro e São Paulo, lá com os evangélicos do tráfico. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Foram feitas diversas matérias, inclusive podcast falando sobre isso, né, que são os narcos neopentecostais. É demais, né? Ou seja, esses criminosos que dizem que são evangélicos não permitem que igrejas católicas tenham, que a igreja católica, né, tenha algum ponto de pregação lá, e nem que pessoas de religiões de matriz africana, como o Umbanda ou Candomblé, também tem. Eles expulsam essas pessoas. Bem recentemente expulsaram o padre. Né? A igreja só pode ser evangélica porque o traficante disse que lá só pode ser igreja evangélica porque ele é evangélico. Agora você imagina que ponto nós chegamos. Então, essas coisas, né, são essas babaquices. Então, ou seja, você não pode dar o livro do Karl Marx pro menino ler, pro menino entender, porque você vai descobrir que você está sendo explorado, e quando não deveria ser, entendeu? É basicamente isso, não é porque por conta de religião, porque eu acho que o único tópico em que o Marx e o Engels falam sobre religião, que fala lá que a religião é o ópio do povo, e o texto todo, quando você lê o texto, que eles tiram do contexto para ficar aterrorizando as pessoas. Mas quando você lê todo o contexto, na verdade tem mais uma defesa ao direito da pessoa ser religioso, do que basicamente dizer que a religião está matando as pessoas. Você tem o seu direito, e a religião muitas das vezes é o que a pessoa tem. Eu estava lembrando aqui de uma análise que uma pessoa faz daquela música do Homem na Estrada, né? Que o Mano Brown diz lá que o cara só tinha o candomblé para tomar a bênção. Né? Hoje em dia, se essa música, se você fosse retratar, fosse feita realmente agora, eu teria que colocar que só tinha a igreja evangélica para você tomar a bênção. Porque naquela época, né, contando a história lá em 90 e tantos, quando o Mano Brown lançou essa música, contando a história de um passado, e de fato era isso. Né? Você tem também no Cidade de Deus lá o Dadinho indo lá se tornar o Zé Pequeno, e hoje eles provavelmente iriam nas igrejas evangélicas, que estão em todos os lugares, e os terreiros estão sumindo porque os traficantes que se dizem religiosos, já se viu isso, me lembra os traficantes, os bandidos mexicanos
que antes de sair para cometer crimes e se envolver lá com o narcotráfico, eles também vão pedir proteção divina, né? Vão na Igreja Católica e vão pedir para Santa Morte, né? Santa Muerte, que ela é uma santa que eles adoram muito, os mexicanos têm muita devoção. Então vão pedir proteção. Vão pedir proteção. Entendeu? O lance é complicado, é muito terrível. Então, pro Paulo Cogos, você defender esses pontos, né? E ele basicamente não defende muita coisa religiosa. Basicamente tudo que ele vai falar, mesmo nesse sentido que era um debate religioso e tal, a coisa dele descamba mais para o político do que, de fato, o religioso. Né? Então ele ficava o tempo todo dizendo que o Antônio Miranda estava desvirtuando certas coisas e tal, mas não, ele estava mais assim, preocupado com falar de certos políticos e de um certo viés ideológico do que necessariamente defender a questão religiosa, né? Aquela questão religiosa mesmo, aquela coisa que o padre fez no debate com Antônio Miranda, o Cogos não se preocupou, talvez por ele não ter esse conhecimento, esse entendimento, ele estava mais preocupado com as questões políticas, né? Ou então debater, ou então acusar pessoas. Mas quando você parte para cima dele, a primeira coisa que ele faz é acionar os advogados e a polícia. Então, que tipo de libertário seria esse cidadão aí que defende o direito de exploração dos mais ricos pelos mais pobres e quando você age contra ele, ele aciona o Estado para que o Estado venha te coibir. Inclusive, foi para isso que a Polícia Militar foi criada. Quando a Polícia Militar foi criada, foi exatamente para isso, para defender o direito do rico a ser rico e explorar ao máximo. E a polícia faz isso até hoje. Incrivelmente, a polícia faz isso até hoje. A polícia tem um tratamento muito especial quando a pessoa é rica, e principalmente se for rico e branco, né? Porque o Brasil é um país racista, então tem todas essas coisas. Assim, nós vivemos ainda como se estivéssemos lá no século XIX, século XVIII, lamentavelmente, nesse ponto de vista, tá? Quando se trata desse tipo de coisa. Então é isso. Eu não sei nem quanto tempo foi de debate lá, mas se tivesse... Tem muito mais coisa para explorar, mas eu, assim, apesar do vídeo ter ficado grande, era um resumo de tudo isso, né? Que é muito complexo, muito complexo. Então é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima.